E aí galerinha, tudo bem? Eu vou gravar esse vídeo exatamente, né, sem a câmera, tá? Porque eu deveria formatar inteira a apresentação, né? E isso ia demandar muito tempo, tá bom? Então esse eu vou gravar sem a câmera, né? Exatamente por uma questão de tempo, eu não consegui montar do zero uma apresentação, tá? Porque a gente precisa dar uma acelerada. Beleza? Então nós vamos falar sobre os blocos econômicos, né? Os blocos econômicos, eles vão ser a característica do nosso mundo globalizado, né? Ou seja, da nossa atualidade. E existem diferentes tipos de blocos econômicos, tá bom? Então, zona de livre comércio, união aduaneira, mercado comum e união política e monetária, tá? Na zona de livre comércio, então, o que ocorre, ó? Eliminação ou diminuição significativa das tarifas alfandegárias dos produtos comercializados entre os países membros, né? Então, vale a pena lembrar que dentro de uma zona de livre comércio você não tem uma conexão entre os membros assim tão forte, né? Então a ideia é simplesmente você deixar mais viável o comércio entre esses países. Você deixa mais barato, né? Cobra menos imposto, na maioria dos casos eles zeram os impostos, né? Mas alguns países acabam então mantendo alguns impostos porque são países com economias diferentes, né? Então um deles sairia perdendo demais. Então pode existir aí essa negociação também, tá? União aduaneira adota uma tarifa externa comum, chamada de TEC, né, que visa taxar os produtos de países não membros dos blocos, né? O que vai ocorrer então? Se o país está dentro do bloco, ele zera suas tarifas aduaneiras alfandegárias, né? E quando ele vai negociar com outros países, essa tarifa externa comum é cobrada, beleza? Mercado comum envolve a livre circulação de produtos, pessoas, bens, capital e trabalho. Então, esse aí já é um nível além de complexidade, né? Principalmente você nota que a livre circulação de pessoas é uma questão bastante importante. Então, o que ocorre? Sempre que uma economia grande quer fazer algum bloco econômico com outra economia menor, ele vai querer cortar fora, né, a livre circulação de pessoas, né? Eu vejo o exemplo Estados Unidos, Canadá e México. Simplesmente não existe a livre circulação de pessoas. Já pensou? Estados Unidos, Canadá e México, beleza? Pode ir cada um para qualquer lugar, tá de boa. O México vira um vazio, né? O México, tipo, sei lá, aluga o país, né? Então, a união política e monetária. Adota-se uma moeda comum que substitui as moedas locais ou passa a valer comercialmente em todos os países membros. Também é criado um Banco Central do Bloco, que passa a adotar uma política econômica comum para todos os integrantes. Lógico, isso aí é a União Europeia. Então, na verdade, quando a gente vê os tipos aí de blocos econômicos, é praticamente a gente analisar, observar o histórico da União Europeia. Beleza? Por quê? Porque a União Europeia é o bloco que vai possuir maior complexidade assim na sua junção, né? E aí, logicamente, que nosso próximo passo é falar sobre a formação da União Europeia. Então, formou-se em 1948 a Benelux, que era um pequeno bloco formado por Holanda, Bélgica e Luxemburgo, né? Tinha como objetivos, então, criar um vasto mercado comum europeu, criar um grande espaço geográfico, né? Promover a livre circulação de pessoas, mercadorias, serviços e capitais, sem que houvesse qualquer tipo de problema nas alfândegas. A Benelux aí, você então acaba notando uma questão que é muito interessante porque ela está envolvida com a reconstrução da Europa, né? Então esses países aí se juntam. Num primeiro momento, eles nunca imaginavam que chegariam, né, até a União Europeia, por mais que se pensasse, que se imaginasse, né? Vale a pena lembrá-los, tá? B de Bélgica, NE de Netherlands,
né, que são os Países Baixos. Então a gente menciona a Holanda e tudo mais, só que na verdade a Holanda se chama Países Baixos, tá? Que inclusive eles andam cobrando que se chame a Holanda só por Países Baixos, tá bom? E o Lux de Luxemburgo, beleza? Então eles se unem aí, se juntam principalmente no período de reconstrução da Europa. E em 1951, então eles acabam criando o SECA, né, Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, que engloba os países que constituem a Benelux, né, e vão adicionar alguns outros, né, tais como a França, a Alemanha e a Itália. Beleza? A integração e o desenvolvimento das indústrias do carvão e do aço dos países europeus internacionais, assegurar a coordenação da produção, distribuição e controle de preços do carvão e do aço, permitir a livre circulação desses produtos, bem como a mão de obra e capital ligados à sua produção, tentando melhorar o nível de vida das populações. Ou seja, o SECA, né, ou a SECA, por ser a comunidade, está intimamente então conectada com o processo de reconstrução da Europa pós Segunda Guerra Mundial, né? Como os membros da Benelux possuíam então grandes quantidades, né, de carvão, de aço, né? Não exatamente aço, mas matéria-prima para a produção, a gente vai ter então eles se unindo aí para conseguir uma reconstrução completa de todos, né, para que os países não centralizem em pequenas regiões, né, ou então que monopolize esse processo, beleza? Em 57 a gente tem a Comunidade Econômica Europeia. Os países europeus, com o objetivo de enfrentar a economia americana e aprofundar seus laços de união, instituíram no Tratado de Roma de 57 a Comunidade Econômica Europeia, né? E a Comunidade Econômica Europeia de Energia Atômica, a Euratom. Beleza. Então, o que vai ocorrer? Na verdade, os países europeus eles acabam notando que a economia norte-americana estava praticamente para engolir toda a Europa, né? Quase que num processo igual ao que acabou gerando a crise de 29. Então, o que eles fazem? Eles querem, na verdade, dar uma acelerada então nas suas economias, né? E nada melhor que ampliar então os laços aí entre esses países, né? Então os objetivos dessa união, dessa maior implementação, promover a unidade política e econômica da Europa, melhorar as condições de vida e de trabalho dos cidadãos europeus, melhorar as condições de livre comércio entre os países membros, reduzir as desigualdades sociais e econômicas entre as regiões. Logicamente, esse aí é um grande problema da União Europeia. Fomentar o desenvolvimento econômico dos países em fase de crescimento. Proporcionar um ambiente de paz, harmonia e equilíbrio na Europa. Um dos lemas da União Europeia é exatamente tornar iguais os diferentes, né? Então, logicamente, que eles vão acabar tentando fomentar ali a industrialização, a economia desses países. Por quê? Porque senão, acaba exatamente na questão tipo México e Estados Unidos, né? Quando é muito desigual as duas economias em relação a essa junção, você acaba tendo essa evasão de pessoas dos países mais pobres, né? Então, ó, a gente vai passar por um grande período aí de aumento dos membros da União Europeia, né? Então, ó, 52, Bélgica, Alemanha, França, Itália, Luxemburgo e Países Baixos, né? Criando então ali o primeiro modelo exato que vai gerar essa caminhada aí rumo à União Europeia. Tem muita gente que não considera lá o Benelux, tá? Só que é sempre bom você ter ele em mente. Em 73, Dinamarca, Irlanda e Reino Unido. Em 81, a Grécia entra. 86, Espanha e Portugal. 95, Áustria, Finlândia e Suécia.
Em 2004 acontece uma loucura, né? Os caras vão lá e dão uma cartada em cima dos ex-socialistas, né? Então eles jogam todo mundo pro bloco, o que acaba deixando a Rússia um tanto quanto nervosa, né? Porque ela vai acabar perdendo sua influência. Então, ó, República Tcheca, Estônia, Chipre, Letônia, Lituânia, Hungria, Malta, Polônia, Eslovênia, Eslováquia, tudo em 2004, né? Em 2007, Bulgária e Romênia, e 2013 a Croácia, né? Sendo ela aí uma das últimas a entrarem para o bloco. E dentro também da União Europeia, a gente tem como se fosse um acordo ali, né, meio que lado a lado com a União Europeia, que é o espaço Schengen, né? A circulação, então, seria livre aí entre esses membros. Então, vamos lá, o que vem a ser isso? Território formado por 25 países, né? 3 deles não são membros, então, da União Europeia, sendo Noruega, Suíça e Islândia, que permite, então, a livre circulação de pessoas. Seus membros adotam medidas comuns de concessão de vistos, pedidos de asilo e controle externo. A origem do nome é referência à cidade de Schengen, Luxemburgo, né? Onde o tratado foi assinado em 85. Beleza? Então, além da União Europeia, existe essa livre circulação, então, das pessoas, né, dos cidadãos aí dentro da União Europeia, né? A gente tem aí os 3 que não são membros, né? Mas eles acabam então adotando essas mesmas políticas, tá bom? Então, entre esses membros aí, a circulação é livre, né? Por isso que existe essa questão. Se você tem um passaporte da União Europeia, você vai para onde você quiser, né? Muitos brasileiros aí que querem dupla cidadania e tudo mais, é exatamente por isso, tá bom? E a gente chega até o Tratado de Maastricht. O Tratado de Maastricht é o que vai dar início de verdade à União Europeia, né? Ele é extremamente importante, muito cobrado nos vestibulares, tá bom? O Tratado de Maastricht, então, substitui a denominação Comunidade Econômica Europeia pelo termo Comunidade Europeia. Além da Comunidade Europeia, foi instituída a União Europeia. As duas passaram a coexistir a partir de 92, tá bom? Então, em 92 tem essa reunião que vai acabar transformando a Comunidade Econômica Europeia. Ou seja, você vai pensar em uma coisa mais profunda, você vai além da economia, né? Então, o Tratado de Maastricht criou metas de livre movimento de produtos, pessoas, serviços e capital. Visava a estabilidade política do continente. O tratado estabeleceu a estrutura de 3 pilares na política comunitária. Então, o primeiro pilar trata-se de assuntos relacionados com agricultura, ambiente, saúde, educação, energia, investigação e desenvolvimento. Ou seja, como todos eles vão precisar tratar essas questões. Então, para a União Europeia, a ideia, por exemplo, do que vai ser produzido em qual país é pensada em conjunto, né? Exatamente por isso o Brasil critica tanto os subsídios que são gerados lá, né, para bloquear a entrada dos produtos brasileiros e de outros países aí, né? Segundo pilar, trata de assuntos de política externa e segurança comum, também de grande importância, né? O terceiro pilar trata de assuntos de cooperação policial e judiciária em matéria penal, ou seja, eles todos vão acabar admitindo leis aí, né, que são exatamente a mesma para que o que ocorre em um país possa ser julgado em qualquer um dos outros, né? E a união monetária. Um dos pontos principais da União Europeia é o início do processo de união monetária, que reúne os Estados-membros que cumpriram os critérios econômicos estabelecidos para fazer parte da moeda única, o euro, né? Então, eles em 92 já vão começar a trabalhar a ideia de uma moeda comum, porque esse conceito ele é extremamente complexo. Como que você vai criar uma moeda para uma paulada de países, entre eles ex-socialistas, né, que não tem uma dinâmica econômica nada parecida, por exemplo, com França, Alemanha, Reino Unido, né, e você vai fazer valer essa moeda. Como que você
cria então os métodos, os modelos para que o euro não se desvalorize por completo, né? Eles trabalharam então bastante nisso, né? E acabaram criando então o euro. E aí a gente tem, ó, a zona do euro, né? É um termo utilizado para fazer referência aos países que utilizam o euro como moeda comum. Dessa forma, podemos dizer que a zona do euro é uma união monetária estabelecida dentro da União Europeia. Nem todos os países da União Europeia utilizam o euro como moeda oficial. Atualmente são 19 Estados-membros da União Europeia que fazem parte da zona do euro, né? Existem também países e territórios que não fazem parte da União Europeia, mas que usam o euro como moedas oficiais. O interessante é que, por exemplo, a Argentina utiliza muito o dólar. Por quê? Quando a sua moeda sofre algumas instabilidades e tudo mais, essa é até uma ideia boa para se fazer, né? Você pega e adota outra moeda. Então a sua economia ela praticamente não vai ter ali um vetor para manter uma moeda, né? Logicamente que esses países aí são pequenos, né? Você pode ver que até alguns territórios fazem uso do euro, beleza? As vantagens, então, ó, do euro, né? Facilita as transações comerciais e financeiras, eliminando os custos cambiais, né? Ou seja, você não vai precisar, por exemplo, se você for viajar para a Europa, você não vai precisar ficar trocando dinheiro e tudo mais, porque toda vez que você vai em uma casa de câmbio aí de moeda, logicamente que a casa quer faturar alguma coisa, né? O valor de cada moeda podia subir ou descer a qualquer momento. As pessoas ganhavam ou perdiam conforme o dia em que faziam a troca, né? Então isso vai deixar de existir. Porque se você for pensar, um cara que tem muito dinheiro parado, o que ele faz? Um dia ele vai lá e compra uma moeda. Aquela moeda subiu, ele vende. Vai lá e compra uma moeda que caiu. Espera ela subir, vende, né? Ou seja, dá para o cara viver fazendo isso. Torna a Europa mais competitiva no comércio internacional. Por quê? Exatamente devido às duas vantagens citadas anteriormente, né? E a simplificação da gestão de empresas. Por quê? São muitos países pequenos com diversos acordos comerciais. A maioria dos países da União Europeia, eles não vão fabricar um produto inteiro, né? Eles vão mandar para diversos outros países. Lógico, você aproveita a mão de obra mais barata em algumas regiões, né, algumas outras facilidades e, logicamente, sem pagar imposto. Então, é bastante interessante nesse quesito. E daí a gente chega exatamente no Brexit, né? Não tem como a gente fugir dele, né? Que é exatamente a saída do Reino Unido da União Europeia. Beleza? O que ocorre então? Simplesmente a gente tem alguns problemas e, cá entre nós, a União Europeia sempre ficou assim, né, um pezinho de fora. Por exemplo, ela não usa o euro, nunca usou. Né? Foi ela um dos principais a baterem o pé falando que não, que isso não ia dar certo. Né? Aí você tem questões como a Grécia, olha aqui a Grécia aqui representadinha aqui, ó, né? A Grécia que está mal lá, exatamente criando instabilidade, né? Então, logicamente que tudo isso vai ajudar. Mas um dos grandes motivos é exatamente a grande onda de imigrantes que estão entrando na Europa. E os ingleses, eles são bem claros quanto a isso. Eles não querem, né? O Reino Unido, então, não quer nem a pau imigrantes lá, ajudar esse povo e tudo mais, né? E para mim isso simplesmente demonstra que a ideia de juntar todo mundo, melhorar as condições sociais de todo mundo, para os ingleses não é lá essas coisas não, né? Eles pensam neles e ponto final. Então houve lá o referendo, né? E o que ocorreu? Deu uma maioria muito pequena, ó, 51,9% para abandonar a União Europeia, né? Muito tem se comentado sobre campanhas na internet, né? Associando o cara que fez a campanha lá, ajudou também o Donald Trump a ser eleito e também o Bolsonaro,
né, a ter trabalhado nessa campanha. Muita gente chegou a questionar, vamos fazer de novo, mas é aquela coisa, né? Você fez uma vez, não tem por que fazer de novo. É tipo assim, nada, acabou a eleição, o Bolsonaro foi eleito, não, vamos refazer? Não, isso não existe, né? Então, é aquela coisa, é democracia, exatamente, né? Você vai lá, faz, beleza, o resultado é esse, já era, abraça ele, né? Que já foi. Então, quem votou a favor da saída do Reino Unido da União Europeia? Os mais pobres, os mais idosos, os menos escolarizados e a população das áreas rurais. Bom, infelizmente a gente sabe que, através de pesquisas e tudo mais, essa população é a mais influenciável por propagandas diretas, né? Então, o Brexit é o processo de saída do Reino Unido da União Europeia que começou em 2017, né? E com previsão para terminar em 2020. Mas acontece que ocorreram diversas votações para eles chegarem com um plano para propor para a União Europeia, né? E todas elas naufragaram, né? Porque alguns pontos não eram atendidos por algumas regiões, alguns países que fazem parte do Reino Unido. Né? Então, em 31 de janeiro de 2020, o Reino Unido deixou oficialmente a União Europeia e é o primeiro país no mundo a fazer isso. Né? Beleza. Pontos positivos para eles, então. Economia com questões burocráticas. Ou seja, eles vão agora cuidar só do país deles, né? Não vão ficar precisando seguir regras e tudo mais de toda a União Europeia, né? Porque a União Europeia tem entre seus pilares lá, né, um desenvolvimento para todos os países, né? Não só um deles. Países que não fazem parte da União Europeia, mas não têm acordos. Beleza, o que vem a ser isso? Eles têm diversos acordos, né, ali meio que por baixo do pano, porque, como eu disse, o Reino Unido, entre os membros da União Europeia, sempre foi ali o mais distante. Né? Então, o que ele vai conseguir fazer? Ele vai conseguir exatamente ampliar esses acordos, né? Por exemplo, com o Brasil, com diversos outros, né? E os pontos negativos. Bom, com a União Europeia você vai ter que refazer todos esses acordos. A Alemanha mesmo já notificou falando que eles não querem, né? Tipo assim, você estava aqui dentro, agora você saiu, você não tem mais, né? Outra coisa, menos emprego em outros países europeus. Muito embora a gente tenha essa noção de que o Reino Unido está distante do restante da Europa, engano, né? Existe conexão de túnel ali pelo Canal da Mancha, passagens de avião também baratas, né, entre os países membros, ou seja, existe também um mercado de emprego. Mas outro ponto negativo é exatamente o seguinte: a população do Reino Unido ela está ficando cada vez mais idosa, então vai faltar mão de obra braçal. Como que eles complementam essa mão de obra? Bom, eles exatamente pegam lá a galera do leste europeu, né, e dá visto de trabalho, não é para morar no Reino Unido, né? Eles sempre são bastante firmes quanto a isso. Acontece que com a saída deles da União Europeia, isso vai deixar de acontecer, né? E daí agora a gente tem à frente, né, do governo do Reino Unido, o senhor Boris Johnson, né, que é um cara da extrema direita, seguindo aí a onda da extrema direita em governar alguns países, né? Isso também ocorre na União Europeia e em alguns outros países, né? E simplesmente eles são completamente favoráveis a essa saída. Por quê? Porque daí você vai reduzir diversos auxílios à população, né? Bom, eu pessoalmente acho muito difícil achar algum ponto positivo mesmo ali dessa saída do Reino Unido da União Europeia, né? Mas, enfim, foi feito.
E simplesmente boa parte da população atualmente não concorda. Acho que se fosse para fazer uma outra votação, uma pesquisa simples daria que a maioria não quer mais sair da União Europeia. Mas enfim, já foi, né? Então, aguardamos aí cenas dos próximos capítulos, beleza? Senhores, beijão então para vocês e bons estudos. Tchau, tchau.